Deixa eu ver se temos já conosco o nosso primeiro convidado de hoje. Deixa eu dar uma olhada se já está aqui o Christopher. Sim, está conosco o Christopher. Christopher, muito boa tarde. Christopher da Norte Research, analista da Norte Research. E bem-vindo ao closing aqui da BMC. Muito obrigado, boa tarde e obrigado pelo convite também. Muitas coisas acontecendo, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, então eu espero que o que a gente conversar aqui hoje possa ajudar os telespectadores aí com a gente. Pois é, Christopher, estou lendo aqui notícias que estão chegando aqui de última hora, vindo dos Estados Unidos. Vamos começar antes pelo Brasil, vai, porque lá nos Estados Unidos é mais uma questão macroeconômica, né? Aqui por aqui é mais uma questão de empresas mesmo. Christopher, o que você está achando da situação da Petrobras, né, desta decisão da Petrobras de pedir uma revisão da decisão do IBAMA da possibilidade de explorar petróleo na foz do rio Amazonas? Você acha que isso vai ser algo que vai acontecer, ou a oposição da parte ambientalista, né, do governo Lula é tão forte que a Petrobras não vai conseguir aproveitar esses 16 bilhões de barris de petróleos que estão nessa jacida na frente do rio Amazonas? Essa é uma boa questão, mas acho que foge um pouco do meu escopo de análise, né? Porque aqui na Norte a gente tem o pessoal que de fato acompanha as empresas petroleiras, né? Então está de fato acompanhando também a relação com a Petrobras e com as empresas que são indicadas aqui, né? Então acho que até eles conseguem explorar mais esse assunto do que eu para conseguir trazer informações mais completas, né? Mas uma das decisões, né, relacionadas aí, eu pego um gancho um pouquinho também da Petrobras recente, né, é um pouco diferente da questão que você levantou, mas também impacta aí na economia, foi a decisão de redução, né, dos preços dos combustíveis na semana passada, se não me engano, né? Então, inclusive, essa semana a gente viu, né, um dos fatores que está bem alta no mercado, a discussão sobre a expectativa de inflação, né, para os próximos anos, o que tem total relação com a dinâmica de juros, né, da economia, e essa discussão por parte do Banco Central e também por parte do governo, né, a pressão que está sendo exercida por parte do Banco Central. E a decisão da semana passada de redução dos preços dos combustíveis já causou uma revisão para baixo, né, da expectativa de inflação do curto prazo, especialmente considerando especialmente para esse ano de 2023, né? Então, essa decisão vai impactar, né, a economia, traz um alívio na inflação de curtíssimo prazo, mas claro, não resolve o problema, né, que é o grande problema, aí pensando no médio e longo prazo, quando a gente pensa para prazos mais longos, como 2025, 2026, né, que é a grande questão que está mais relacionado mais a questão fiscal, né, especialmente com o arcabouço, que inclusive foi aprovado na Câmara, né, ontem, e está caminhando para ter uma aprovação tranquila também no Senado. Claro que a gente não sabe exatamente como que vai ser essa tramitação, né, no Senado, mas a expectativa é que nos próximos dias aí a gente já tenha uma definição, de fato, né, sobre todos os detalhes do arcabouço, que daqui a pouco tende a ser implementado, né, após passar ao Senado. Mas a gente está de olho em todos esses aspectos. Pois é, vamos falar então um pouquinho da parte macro, vai, que de fato é o escopo da sua análise na Norte. Agora, o arcabouço foi aprovado ontem, vão ser aprovados alguns destaques também ao longo dos próximos dias, né, próximas horas, porque já está sendo analisado isso na Câmara, o Senado também deve aprovar esse arcabouço. E como é que as curvas de juros estão reagindo? O que vocês estão vendo? Hoje de manhã estava dando uma olhada e os juros estavam mais comportadinhos, né, em relação aos últimos dias, mas qual que é a previsão para vocês? Tem já tem muitos analistas que já estão salientando o risco de um aumento considerável e permanente da carga tributária para financiar o arcabouço fiscal. É uma preocupação que vocês compartilham aí na Norte? Sim, esse arcabouço fiscal, eu costumo dizer que ele não foi a 8ª maravilha do mundo, né? Não teve todas as questões para mostrar que é de fato um arcabouço super crível, mas foi um arcabouço que pelo menos tirou aquele risco da gente ter uma trajetória explosiva da dívida, né? Então, desde a aprovação, né, desde a apresentação, melhor dizendo, né, desde a apresentação do arcabouço fiscal, se não me engano, dia 30 de março, a gente viu, né, uma trajetória de queda nos juros do mercado. Então, tanto nos títulos públicos e, consequentemente, obviamente, né, nos títulos privados. Então, a gente viu taxas de crise, CRAs, debêntures reduzindo desde então, né, visto essa redução do risco, né, de a gente ter uma trajetória explosiva da dívida. Como eu falei, esse não é o arcabouço perfeito, né, tem uma questão também que envolve o enforcement, né, que é a questão de obrigação de cumprir, obrigar a cumprir, né,
o arcabouço e as regras estabelecidas que a gente tinha no teto de gastos, né? Então, se você não cumpre, você tem o risco ali de ser impedido, né? Sofrer um impeachment, diferentemente desse arcabouço. Mas, como eu disse, né, tirou esse risco de uma trajetória explosiva da dívida. Então, a gente tem alguma coisa, pelo menos, para a gente direcionar, né, na questão da dinâmica dos gastos, e a gente viu, portanto, né, uma redução dos juros do mercado desde então. Não foi uma redução super, mega significativa por conta, né, do fato de não ter sido um arcabouço perfeito. E hoje, né, com a aprovação da Câmara com alguns pequenos ajustes, né, alguns ajustes positivos, a gente viu durante a manhã, né, os juros estavam caindo até de uma forma mais forte, né? Se não me engano, deu uma aumentada um pouco, mas a gente está vendo, né, uma redução, principalmente nos juros longos, relacionado justamente a essa perspectiva, né, de fiscal um pouco mais bem direcionado, né? A gente tem uma melhor noção desse fiscal pensando no longo prazo. Então, a reação do mercado vai meio que nessa direção, né? A gente deve ter aí algumas reduções adicionais, né, nos juros, principalmente de longo prazo, mas a grande questão aqui também, né, é sobre os impactos desse arcabouço fiscal, tanto na sua aprovação, né, na Câmara e no Senado, quanto também na sua implementação, sobre a expectativa de inflação do mercado, como eu disse anteriormente. Então, eu sabia que a gente ia chegar nesse assunto e já peguei esse gancho, porque é o grande ponto para o Banco Central, né? Então, essa discussão de redução de juros depende não só da apresentação do arcabouço fiscal lá em 30 de março e a aprovação na Câmara e no Senado, mas sim os impactos disso na expectativa de inflação do mercado, que está relacionado também a essa questão de como que vai se dar a sua implementação, né? Se de fato aquilo está sendo cumprido. E aí sim, se de fato a gente tem essa combinação de fatores, né, para o lado positivo, a gente poderia ter essa possibilidade de redução na expectativa do mercado, que por enquanto para prazos mais longos ainda estão desancoradas as metas, né, das metas de 2025, 2026, ali está por volta de 3%, né, 2024, 2025, 2026 ainda não foi definido, e as expectativas estão por volta de 4%, né? Então esse é o grande ponto do Banco Central, a reação. Eles falam muito, né, que não existe relação mecânica entre a aprovação do arcabouço e a redução de juros, mas sim, né, o impacto disso nas expectativas, o que levaria, consequentemente, a uma justificativa mais séria de uma redução da Selic, que deve acontecer, né, daqui a alguns meses, mas a grande questão é a velocidade, né, dessa queda da Selic. Se a gente tiver um arcabouço e inclusive sua implementação de forma crível, aí sim a velocidade tende a ser maior. Se não, o Banco Central ele vai ser mais resistente, né, nessa velocidade de queda da Selic, pelo menos no curtíssimo prazo, esperando sinalizações de uma melhora, né, mais relevante no longo prazo. Mas, Christopher, só no último 2 minutinhos, depois eu preciso chamar o primeiro break, né? Mas a gente continua esse papo depois. Mas uma pergunta rápida. Todo mundo estava esperando esse arcabouço para ter uma justificativa, né? Pelo menos retórica, para dizer para o Banco Central abaixa os juros. Mas o problema dos juros é o núcleo de inflação, que continua mostrando sinais de forte alta, né? Ou pelo menos de resistência em relação aos preços administrados, em relação à energia, em relação a alimentos. E considerando que o arcabouço é um arcabouço fiscal que mostra uma certa expansão fiscal, ou seja, um aumento dos gastos públicos, isso não tem o risco de aumentar ainda mais esse núcleo de inflação e impedir que o Banco Central possa baixar os juros? 2 minutinhos para a resposta, depois vamos para os comerciais. Claro, de forma rápida, mas o fiscal ele vai mais impactar a inflação de médio e longo prazo, né? A inflação corrente que a gente vê hoje está mais relacionado às atuações, né, do passado. Então a gente começou com um ciclo de alta da Selic, ali partindo dos 2% até os quase 14% atualmente, né? E mesmo assim a economia vem se mostrando resiliente, e como você bem pontuou, os núcleos continuam pressionados, que é o grande ponto ali, né? Tanto os núcleos quanto também a inflação de serviço. A inflação de serviço é um grande ponto, e isso está mais relacionado à dinâmica de fato da economia, né? Então esse é um dos fatores que, em combinação também, né, com essa questão do arcabouço, que vem levando a essa maior resistência do Banco Central sobre o início de ciclo de queda da Selic, né? Então, mesmo com a pressão do governo, o Banco Central justifica em questão da economia ainda resiliente, com os dados fortes de atividade recentemente, e também com os núcleos ainda fortes, né? Então, isso parte mais, né, das atuações recentes, e o fiscal acaba impactando a inflação mais de longo prazo, mas como você bem pontuou, se de fato a
gente tem uma perspectiva de um fiscal mais expansionista e, consequentemente, uma pressão inflacionária no longo prazo, que é uma grande questão aí para a gente ir acompanhando com o tempo. Eu acho que acabou os 2 minutos, então quis ser breve. Não, temos mais um minutinho, mas aí vou aproveitar nesse raciocínio então que você está fazendo. Os juros então vão cair agora, mas no longo prazo existe um risco de volta da inflação por causa dos efeitos do arcabouço. Então eu imagino, e me fala se estou errado, que o Banco Central será obrigado a rever essa política, eventualmente voltar a subir os juros, ou estou enganado? Um minutinho. Não necessariamente, mas a questão a gente provavelmente, né, é difícil imaginar que a gente vai voltar a ter uma Selic, né, os patamares de 2% como a gente teve recentemente. Isso dependeria de diversas aprovações, né, de reformas para ter uma trajetória fiscal muito mais sustentável da perspectiva que a gente tem hoje, né? Então aí sim, né, a gente poderia ter um ciclo de queda mais forte da Selic. Mas não necessariamente isso quer dizer que com o arcabouço fiscal não tão bom assim que o Banco Central vai ter que subir a Selic daqui a pouco, ou futuramente. Enfim, isso vai depender das condições, né, no mercado. Muita coisa pode acontecer em 2, 3, 4 anos, tá? Mas essa é a perspectiva que a gente tem de uma forma geral. Os juros devem permanecer em patamares elevados por um bom tempo, mesmo com esse ciclo de queda iniciando nesse momento, tá? Então, de 13,75 vai passar para 12, 11, mas vai continuar provavelmente nos patamares de 2 dígitos, pelo menos por um tempo. Perfeito.